Estamos em terras de viriato, terras de gente honrada, de gente lutadora, como este homem, como José Sócrates. Sim, meus amigos, como José Sócrates, o secretário-geral do PS, como este homem aqui. É por isso que nós dizemos sim, sim a Portugal, sim à esperança, sim à vitória, sim a Sócrates, sim ao PS, PS! Caros amigos e camaradas, é nestes momentos, nestes dias em que o PS se reúne em comícios como este em Viseu, que se percebe que este é o grande partido da esquerda democrática, o partido do povo português. Já foi aqui dito, eles causaram uma crise política por uma única razão: pela ambição de poder, pela ganância de poder, pela ânsia de poder. Não tiveram em conta os interesses do país, menosprezaram aquilo que eram os verdadeiros interesses dos portugueses. Portugal está a atravessar aquilo que todos os países europeus estão a atravessar: uma fase de dificuldades, em que temos que fazer face à maior crise dos últimos 80 anos. O Governo apresentou uma proposta para o ano 2012 e 2013, a que se chamou PEC 4, com medidas difíceis, sim, e corajosas, porque este partido nunca teve medo de apresentar medidas difíceis quando se trata de defender o interesse geral. Pois chumbaram essas medidas, abriram uma crise política, obrigaram o país a pedir ajuda externa, para, afinal de contas, depois termos no programa de apoio todas as medidas que estavam no PEC e que eles chumbaram. E a pergunta que eu faço, é a pergunta que todos os portugueses fazem, é a seguinte pergunta: afinal de contas, o que é que o país ganhou com esta crise? Afinal de contas, tínhamos uma solução e deitámo-la fora. Pois eu digo-vos, o que a oposição fez ao derrubar o governo, ao somar uma crise política às dificuldades económicas, fica para a história da democracia portuguesa como um dos gestos mais levianos, mais irresponsáveis e mais imaturos, que não dignifica aqueles que tiveram tal atitude. Estas eleições são, portanto, acerca de responsabilidade. De responsabilidade, e quem não a teve. Mas estas eleições são também acerca do futuro. Eles pensavam que iam ganhar estas eleições. Olharam para as sondagens na altura e acharam que era o momento. Fizeram-no por cálculo político, por oportunismo político. Mas, como tenho dito muitas vezes, puderam deitar abaixo o governo, mas fizeram levantar o Partido Socialista. Saio daqui deste comício em Viseu com mais ânimo, vontade e entusiasmo de lutar com todos vós pela vitória eleitoral no próximo dia 5 de junho. Mas, se me permitem, caros amigos e camaradas, gostaria de vos falar sobre a nossa agenda. O que é que nós propomos para o país? O que nós propomos é, em primeiro lugar, cumprir os compromissos internacionais que assinamos. Pôr as nossas contas públicas em ordem, como estávamos a pôr em 2010 e em 2011. Nos 4 primeiros meses deste ano, o Orçamento de Estado reduziu o déficit orçamental em mais de 75%. E nem isso respeitaram. Até isso atacaram. Até isso criticaram. Na ânsia de dizer mal de tudo e de todos,
nem sequer isso consideraram como positivo. Mas a verdade é que nós temos essa obrigação, sim. Mas isso não esgota a governação. O nosso dever e a nossa responsabilidade é ir além disso. É por isso que queremos e devemos ter uma agenda económica. Uma agenda que ajude as empresas, que esteja ao lado, em particular, das empresas exportadoras. Que as ajudemos com a diplomacia económica que temos feito. Que as ajudemos com programas como o Inova Export, que coloca jovens junto dessas empresas, para que em conjunto, entre os programas públicos e as políticas dessas empresas, nós possamos pôr mais produtos nas exportações portuguesas. Temos que estar ao lado dessas empresas, porque temos que estar ao lado de todos os empresários, aqueles que têm iniciativa, que querem correr riscos, ao lado das empresas que produzem riqueza, ao lado das empresas que potenciam a economia nacional. Essa é uma das prioridades. Temos que aumentar as exportações portuguesas, como aumentaram nestes últimos 6 anos. E é isso que temos feito. Ao longo destes anos de crise, sempre estivemos ao lado das empresas. Ao lado delas, quando criámos as linhas para o seu financiamento. Criámos várias linhas para ajudar essas empresas. Tal como criámos vários programas para proteger os trabalhadores no momento da crise em 2008 e em 2009. Aqui, a PSA Citroën sabe bem do que estou a falar. Muitos desses trabalhadores iam ser despedidos. E nós fizemos um contrato com a indústria automóvel para que esses trabalhadores fossem colocados em formação, para que quando a indústria retomasse a sua atividade, pudessem eles próprios ainda estar na empresa e garantir o seu posto de trabalho. E temos que estar ao lado das empresas exportadoras, como estivemos ao lado da PSA Citroën, para resolver o problema que tínhamos em Mangualde e para que em Mangualde houvesse mais 300 novos postos de trabalho ao serviço de uma economia melhor. Como temos que continuar a apostar na energia, na construção de barragens que dão emprego a muita gente, que dão oportunidades de emprego a muitas empresas, mas que principalmente contribuem para que Portugal seja um dos países do mundo que mais baseia a sua produção de energia em energias renováveis. Hoje, 53% da eletricidade que consumimos é produzida com base em energias renováveis. Isso deve-se ao esforço que fizemos nestes últimos 6 anos. Nós mudámos o país e fizemos uma das reformas mais importantes para a nossa economia. Há hoje 100 mil portugueses que trabalham em empresas que produzem energia com base em energias renováveis. Nós melhorámos a energia eólica, a energia hídrica, ao serviço de um país com mais autonomia. Mais autonomia do petróleo, mais independência energética, mas principalmente uma economia mais amiga do ambiente, para que Portugal seja um dos países do mundo que lidera esta batalha pelas energias renováveis. E esse caminho tem que ser continuado. Tal como devemos continuar o caminho que temos feito pela simplificação administrativa, pela eliminação da burocracia. O programa Simplex fez uma revolução na nossa administração pública. Estão aqui muitos que sabem as mudanças que aconteceram no nosso país. Hoje, mais de 60% das empresas que se constituem no nosso país são constituídas em menos de 1 hora, porque houve o programa Simplex. Hoje, os cidadãos portugueses têm melhor acesso aos serviços públicos porque houve o programa Simplex. Dou-vos apenas um exemplo. Quando chegámos ao governo em 2005, todos nós tínhamos 2 documentos a propósito do nosso automóvel. Lembram-se?
o librete e o certificado de propriedade do automóvel. Hoje só temos um. Porque só há um documento único automóvel. Porque houve o programa Simplex, que reduziu o número de documentos. Porque reduziu a burocracia. E esse caminho tem que ser continuado. Nós só podemos reduzir os custos administrativos na nossa sociedade se melhorarmos a eficiência da administração pública. E hoje, a maior parte dos nossos cidadãos pagam os seus impostos através da internet, porque nós introduzimos uma mudança tecnológica na nossa administração que melhorou os serviços públicos ao serviço das empresas e dos cidadãos. O plano tecnológico veio mudar a sociedade portuguesa. A verdade é que as nossas escolas têm hoje um rácio de computador por aluno de cerca de 2:1, que é um dos melhores rácios europeus, quando em 2005 estávamos nos 18 alunos por computador. O plano tecnológico permitiu que Portugal hoje tenha uma balança tecnológica positiva, isto é, exportamos mais tecnologia do que aquela que importamos. O plano tecnológico mudou a vida das empresas, mudou a vida das escolas e mudou a vida das famílias. Quando chegámos ao governo, em 2005, Portugal estava nos últimos lugares do ranking da inovação em termos europeus. Hoje, estamos a liderar um grupo de países medianamente inovadores. E finalmente chegámos à média. Chegámos ao conjunto dos países que estão a lutar por mais inovação. E devo dizer-vos que isto se deve ao plano tecnológico, porque só com mais inovação, tecnologia e conhecimento nós poderemos ter a ambição de ter uma economia mais forte e um país mais próspero. O plano tecnológico tem que continuar.